Igreja. Que. Não. Fecha. Igreja. Que. Ora. Igreja. Que. Fecha. Igreja. Que. Ora. Igreja. Que. Não. Fecha. Igreja. Que hora? Eu sou casa de Deus. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Glórias sejam dadas a Deus. Aleluia. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na... Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Deus te abençoe, meu irmão. Graça e a paz, queridos, louvado seja Deus. Podemos estar de volta a esse canal e aqui podemos compartilhar da palavra. Nós iniciamos a nossa mensagem. Outrora falamos sobre a primeira parte do tema A Prisão do Conhecimento. E hoje nós queremos finalizar esse assunto. Graças a Deus, que o Espírito Santo abre a nossa mente para podermos conhecer o que Jesus tem a nos ensinar, o que a vida tem a nos ensinar. Aleluia. Vamos dar continuidade então. Irmãos, a Bíblia é a fonte.
Ela é a palavra de Deus. Ela é a lâmpada que alumia os nossos pés. É luz para o nosso caminho, aleluia. É a Bíblia que nos dá exemplos de que a verdade, de que o conhecimento, o ensino, o poder da palavra, o nome de Jesus, o conceito da fé, o conceito de Deus não está preso. E eu quero citar para você um exemplo, onde a presença da igreja se fez e se faz necessária para quebrar esses estereótipos, quebrar essas cadeias de aprisionamento. E para isso eu quero reportar ao livro da Bíblia, Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Ali em Atos capítulo 3, nós temos essa passagem que nos fala a respeito da cura de um coxo. Naquele contexto, a cura é o motivo e a prova para a mensagem de que Jesus é o Cristo, que está vivo e que é poderoso. A cura se realiza em nome e no poder de Jesus de Nazaré, que é o Cristo. Assim, a mensagem da cura é também: Jesus foi morto, mas ressuscitou. Esta é a mensagem. A alegria de ter Jesus, o autor da vida. Aquele povo que estava sofrendo, porque nessa época que a igreja iniciou, que a igreja emergiu, que Jesus fundou a igreja, nós sabemos que o povo judeu passava por momentos de aperto nas mãos do Império Romano. O povo estava sofrendo sobre leis, os que tinham medo de perder, havia muito confisco de propriedades, mas independente dessa questão material, estamos diante de um povo também que tem medo de perder, porque a libertação, irmãos, faz a gente perder. Muitos perdem ao serem libertos por Jesus. Por quê? Porque aquele que salvar a sua própria vida, perdê-la-á. Aquele que quer salvar a sua própria vida. Mas quando somos libertos, passamos a enxergar a vida de Cristo por nós. E Cristo é o libertador, o Deus vivo que ama o seu povo. E a igreja de Jesus deve também sentir, desejar, viver esse Cristo que nos liberta. E aquilo que às vezes está nos paralisando, nos aprisionando, precisamos avançar para um conceito de fé, de esperança, de liberdade e de amor. E aí sim, temos que abrir mão, temos que perder alguma coisa para ganhar a Cristo. Então, que nós possamos, através dessa segunda parte desse estudo, com base em Atos 3, entender que já foi o tempo do aprisionamento do conhecimento e que nós somos livres para pensar, para ter um senso crítico. Há uma música que diz assim: eu quero conhecer Jesus, eu quero ser achado dele. E era tudo que esse homem coxo do texto de Atos 3 precisava. Precisava ser livre da prisão do conhecimento. Por anos ele ficou à mercê da escuridão do conhecimento, até que Pedro e João entraram na vida dele. E aí tudo mudou. A começar pela sua cura espiritual, cura mental e a cura física logo em seguida. No versículo 6 de Atos capítulo 3 diz: em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda.
Aqui podemos ver Pedro deixando claro que o milagre estava sendo feito pelo nome de Jesus e não pelo poder deles. Ao dizer em nome de Jesus, Pedro invoca o poder e a autoridade do Filho de Deus. Na porta formosa do templo, Pedro e João se encontram com um coxo de nascença que era colocado naquele lugar todos os dias. Mas quem é esse homem que ficava na porta do templo esperando a esmola dos outros para sobreviver? Um homem aleijado, que representa um povo pobre, oprimido, que está à espera de uma esmolinha da graça e do amor de Deus. Em Atos capítulo 3, de 1 a 10, fala ali da esmola. O termo esmola aparece 3 vezes. No 2, no 3 e no 10. No antigo Israel, a preocupação mais forte era fazer justiça, ou seja, denunciar o sistema opressor e restabelecer uma sociedade justa, que partilhava, que tinha solidariedade, que buscava o bem comum. E no exílio nasceu uma nova preocupação: ser justo em nível individual. Ser justo era cumprir as exigências da lei de Moisés, as leis judaicas, especialmente a observância do sábado, a exigência da circuncisão, as obras da piedade como esmola, oração, jejum, foram supervalorizadas. O cumprimento da lei foi colocado acima de qualquer pessoa. Essa era a ideia. As leis da pureza eram fundamentais. A lei do puro do impuro definia quem estava mais perto e quem estava mais distante de Deus. Está lá em Levítico capítulo 12. Uma pessoa doente ou com alguma deficiência física era considerada impura por causa de algum pecado, uma vez que a doença era vista como um castigo de Deus. Êxodo 20, versículo 5, Jó capítulo 9, versículo 2. E o simples contato com pessoas ou coisas impuras era suficiente para tomar o outro impuro, impedindo de participar do culto no templo e consequentemente da salvação. O coxo homem fora colocado do lado de fora, nas escadarias do templo. Um judeu, para ser puro diante de Deus, tinha de cumprir com as exigências da lei, participar das festas, pagar os dízimos. O homem aleijado, o coxo, estava à beira do templo, na porta, pedindo esmola. E todos que passavam por ele e que davam caridade para ele, que davam esmola para eles, de alguma forma entendiam que estavam conseguindo a salvação deles. Esse era o pensamento. Os pobres, os doentes, os aleijados, os marginalizados passaram a ser objetos daqueles que precisavam cumprir a lei para serem purificados diante do Deus do templo. O ouro, a prata tinham o poder de comprar a salvação. Essa era a ideia. Assim, na cura do aleijado, as comunidades da época, sem riquezas para partilhar, agiam na contramão da maneira de pensar. Querem que o outro e a outra tinham uma vida em plenitude. Isso é o que eles queriam. Então, nesse texto, o aleijado está aí. Pede uma esmola e espera recebê-la. É a sua única iniciativa, é pedir esmola. Pedro e João olham fixamente para o homem. Em seguida, Pedro pede que o homem olhe para eles. E o texto continua falando. O homem olhou, esperando receber alguma coisa. Versículo 5. Aí vem a surpresa. Que surpresa! Pedro olha o homem paralítico e aquele olhar estabelece um olhar de igualdade. Todas aquelas cerimônias, tradições que o povo judeu queria obedecer para alcançar a sua salvação, caiu por terra, porque Pedro agora olha e estabelece uma igualdade. É o olhar de Jesus, o olhar que tem a força de libertar, faz a pessoa tomar consciência da força que existe se ela tiver fé que está dentro dela. Essa fé vai ser ressuscitada
e vai produzir uma nova vida. E neste olhar, o homem paralítico, ele vai reencontrar o Deus que ele havia perdido. Pedro e João não têm moedas para dar, mas não ficam indiferentes ao clamor do homem. Oferece o bem maior que eles têm, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o Nazareu, e que esse nome, ele abre novas portas, abre possibilidades para aquele homem coxo. E aí então eles ordenam: levante e comece a andar. Atos 3, versículo 6. Uma palavra que tem o poder de levantar, de salvar. Pedro pega pela mão direita o homem e o ajuda a se levantar. Atos 3, versículo 7. Ao pegar a sua mão direita, Pedro rompe com toda a barreira imposta pela lei do puro e do impuro. Ele toca ao homem que era considerado um maldito de Deus e lhe devolve a alegria de viver. Esse é o gesto, é a atitude que a igreja cristã precisa fazer. Integrar a pessoa à sua vida social. E aí diz o texto, versículo 8 do capítulo 3. E ele entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. Que maravilha! Conhecimento que estava aprisionado agora foi liberto. E aquele homem passou a ver, a encarar o próprio Jesus. Devolver a alegria de viver é o sinal da presença de Deus. O homem dá um salto de qualidade na sua vida. De paralítico, dependente de outras pessoas, ele passa a caminhar com as suas próprias pernas. Agora ele tem autonomia de vida. A alegria é muito grande. O homem curado entra no templo andando, pulando e louvando a Deus. Isso nos faz pensar em alguns salmos, que o justo agradece a cura e a salvação de Deus. Salmo 7, 18, 13, 86. A salvação é para todos, irmãos. O conhecimento é para todos, não pode ficar aprisionado como se fosse uma lagoa, como se fosse um açude aprisionado. Precisa ser como um rio, precisa correr. No versículo 8, vemos que o homem curado ficou muito empolgado. Imagina ele entrando no templo, pulando, gritando, cantando, porque havia sido curado. E essa passagem tem sido usada por muitos pregadores para ressaltar a importância do poder de Deus em nossas vidas, irmãos. Irmãos, sem o poder de Jesus, o Nazareno, aquele coxo não andaria. Não adianta ser João, ser Pedro, ser eu, ser você. Não importa o quão cristão eu posso ser, o quão bom eu posso ser. Sem o poder do nome de Jesus, ninguém pode fazer nada. Ninguém pode fazer nenhuma cura. Quando Pedro disse para aquele homem assim: olhe para mim, o rapaz com certeza olhou esperando receber alguma moeda. Louvado seja Deus, irmãos, porque Deus libertou o coxo da prisão do conhecimento. E para isso, Deus usou dois instrumentos, Pedro e João. E hoje, amados irmãos, nós somos a igreja de Jesus. Nós temos esse tesouro em vasos de barro, que é o poder da palavra, é o dom do Espírito para pôr em liberdade a tantos aprisionados pela falta de conhecimento da palavra de Deus. Igreja, vamos juntos com oração, com jejum, com dedicação, com ousadia, com autoridade, em nome de Jesus o Nazareno, agir em favor de pessoas que estão à margem do conhecimento de Deus e da sua palavra. Já estamos finalizando essa segunda parte. A Bíblia diz: porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. João 1,17. A graça e a verdade nos libertou do aprisionamento. Naqueles dias, no início daquela igreja que é tida por muitos como a igreja primitiva, a igreja iniciante, a opressão de Roma
dos poderes era muito grande. Havia muitas pessoas vivendo à margem da sociedade, numa situação de isolamento, principalmente aqueles que tinham alguma doença contagiosa. O relacionamento entre as pessoas era medido pela observância da lei, a lei de Moisés. O sentimento das pessoas não eram considerados. O ser humano se tornou objeto da lei. E naquele mundo legalista, a comunidade, a igreja de Cristo precisa ecoar um grito contra esse formalismo, contra essa tradição, contra esse ritualismo. A igreja precisa encontrar a liberdade em Cristo. Pedro e João encontram um aleijado e rompem com a lei, rompem com o cerimonialismo, a lei do impuro e do impuro, rompe com tudo isso. As 4 atitudes de Pedro foi: olha, fala, toca e ajuda a se levantar. É uma profecia para a igreja hoje. Nos dias de hoje, essa prática precisa ser retomada por nós. É o que Deus espera de cada um de nós: olhar, falar, tocar e fazer levantar. São mais do que gestos, irmãos, sentimentos, são atitudes que nós precisamos. Olhar. Pedro disse: olhe. Não significa simplesmente ver, perceber ou enxergar. Jesus olhou para o jovem rico com amor. Olhar com amor significa atentar-se, ter afeição, acolher a pessoa. Olhar é um olhar de acolhimento. Falar. Irmãos, a palavra de Deus tem a força de criar e recriar. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. A palavra é santa, é pura, é poderosa. A palavra não foi feita para dividir ninguém, irmãos. A palavra é uma ponte que liga, que traz amor. É uma ponte de vai e vem. A palavra de Deus, para muitos, é um objeto de aproximação, mas para alguns é de distanciamento. Uma palavra pode ser libertadora, depende como falarmos. Não tenho ouro nem tenho prata, mas o que eu tenho, isso te dou. A palavra falada foi essa: em nome de Jesus o Nazareno, levanta e comece a andar. E com essa palavra, a presença de Deus estava nessa palavra, e a cura foi possível. Mas, além de olhar, falar, foi preciso tocar. A lei de Moisés impedia, porque qualquer um que tocasse um impuro, impuro também ficava. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus tocou pessoas, rompeu essa barreira de que o puro não pode tocar o impuro. Ao tocar as pessoas impuras, ao invés de Jesus ficar impuro, eram as pessoas que ficavam puras. Era justamente o contrário. Tocar, estender a mão. Precisamos estender as mãos, irmão. E por último foi levanta. Levantar. A proposta de Jesus é gerar vida. É quebrar o jugo da lei que mantém as pessoas escravas, dependentes, passivas, aprisionadas. Em Cafarnaum, Jesus curou um paralítico, lá em Marcos capítulo 2, versículo 11, e disse para ele: levante-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa. Levante-se. O amor, a solidariedade. Nós precisamos levantar muita gente. O poder de levantar pela fé, pelo amor, fortalecer, olhar, falar, tocar, levantar.
atitudes que a igreja iniciante teve através de Pedro e João e que eu e você também precisamos ter, porque é isso que rompe a prisão do conhecimento. Irmãos, dia a dia cresce o número de doentes paralíticos em nossa sociedade. Nem tanto paralíticos, doentes fisicamente, estou falando de doentes da questão do conhecimento. E é importante eu e você, nós, a igreja, irmos ao encontro dessas pessoas. Ver, tocar, levantar, estender a nossa mão. Não temos ouro, não temos prata, mas temos a palavra de Jesus. Foi a herança que Ele nos deixou. Então que possamos, eu e você, igreja, olhar, falar, tocar e levantar a outra pessoa. Que os nossos gestos sejam mais do que gestos, sejam atitudes que produzam vida na vida das pessoas. Essa é a nossa maior riqueza. Não é o ouro e nem a prata, mas é Jesus. É Ele que nos tira da prisão. Antes estávamos presos, hoje estamos libertos. O conhecimento, a verdade nos liberta. Deus abençoe a sua vida, você que pôde acompanhar essas 2 mensagens a respeito desse tema. Um forte abraço, que o Senhor Jesus esteja te abençoando a sua casa. Em breve podermos nos encontrar em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.